Vamos tentar de novo. Oi, oi. Vamos ver agora se dá certo. Alice, por favor, aperta uma porção de coração aí. Cíntia, Carol, vão apertando os coraçõezinhos. Isso, gente. Vamos mandar bastante energia, bastante coração. Não adianta, gente. Rede social é isso aí, não tem jeito. Oi, Rosana. Vamos tentar, vamos mandar energia positiva para ela, para ver se ela consegue agora. Oi, boa tarde. Eu tô achando que que o celular do Leandro ainda tá pior, que ela não consegue nem entrar. O dela ela ainda falava, né? Agora ela nem fala. Hum, vamos aqui tentar de novo. Vamos mandar coraçõezinhos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Ê! Agora, Consegui. agora temos crianças chorando. Crianças agora. Temos... Espera aí, deixa eu botar o fone. Temos que mandar energia, afinal de contas, né? Temos crianças chorando. Sem Até problema. suei, gente. Bastante coração. Namastê. Faz uma Então, respirada. Vou falar rapidinho da pessoa, tá? Então, a maioria me conhece, eu sou Cláudia, coordenadora e professora de Yoga. A Kate, essa pessoa é pessoazinha maravilhosa, já conheci ela antes dela fazer yoga comigo, nada nessa vida por acaso, né, Kate? E yoga em dezembro de 2016. Foi maravilhoso o trajeto dela, que eu não vou contar agora, né? Que veio o Gael, disso tudo, depois veio pós-parto, veio gravidez, veio pós-parto, veio marido, entendeu? Então ela tem um caminho já com a Dakshina desde dezembro de 2016. Ela é socióloga, tá? E agora ela é terapeuta da constelação familiar. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso com a dona Kate. Vamos lá? isso aí, gente. Depois de meia hora tentando entrar, eu tenho uma criança berrando aqui, mas vai dar. Então, como a Cláudia falou, a gente já se conhece aí há muito tempo e assim, é uma honra ela ter me convidado para fazer parte das lives que ela tem programado aí para o espaço de yoga. A yoga assim, transformou a minha vida, eu sou praticante, a família toda é praticante, até meu filho, até o Gael. E fez parte do meu processo de mudança. Então a gente resolveu bater esse papo sobre a constelação familiar, porque nós já iríamos iniciar um projeto lá mesmo no espaço, né, Cláudia? A gente já ia começar a fazer algumas atividades, algumas palestras, mas no meio do caminho tivemos aí o Covid, que não foi à toa, né? Foi para despertar aí, para todo mundo conseguir despertar aí no conhecimento, no crescimento. E vamos lá. Então, para eu falar direto da constelação, eu tenho que falar de mim, entendeu? Da minha experiência com a constelação.
Eu conheço a constelação já há algum tempo, assim, acho que já tem uns 5 anos, mais de 5 anos, porque eu trabalhava com uma amiga que gostava muito de constelação familiar e ela sempre falava, ela frequentava as palestras, os workshops, então ela sempre falava. Mas como eu ainda estava assim, no meu processo de mudança, né, interior, começando o meu autoconhecimento, eu tinha muita desconfiança em relação à constelação familiar, porque eu não sabia como era o método, eu não conhecia. Então eu ficava meio com o pé atrás, assim, e acabei adormecendo aquela ideia de saber mais sobre a constelação familiar. Aí eu comecei a praticar yoga, como a Cláudia falou. Eu sou umbandista, então eu já frequentava a Umbanda e já vinha nesse processo de autoconhecimento já há alguns anos, né? Dentro da Umbanda. Comecei a praticar yoga, aí comecei a conhecer um pouquinho daqui, um pouquinho dali e resolvi fazer uma constelação. Por quê? Porque eu fugia da psicoterapia, né? Mas eu procurava essas práticas mais integrativas, porque quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente enxerga também as sombras, né? Então a gente meio que foge do que a gente vai descobrir. E eu comecei a participar, assim, eu comecei a acontecer comigo umas experiências, assim, não são espirituais, nada disso, tá? São, assim, eu comecei a repetir certos padrões na minha vida, em relação à minha vida profissional, em relação a algumas amizades e tal, que eu não consegui explicar por que eu repetia aqueles padrões. Então, eu fui conversando com uma amiga muito querida, que ela já até botou coraçãozinho aí, a Kátia. Ela lembrou que ela conhecia uma terapeuta de constelação familiar de Niterói. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu corri lá, marquei, fui fazer. Fui constelar a depressão, porque eu ficava muito triste. E quando eu constelei a depressão, eu fiquei muito assim, impressionada com o método, sabe? Com a técnica. E eu gostei tanto que eu comecei a frequentar os workshops, comecei a frequentar as palestras, comecei a frequentar grupos e resolvi estudar a constelação. Me inscrevi num curso de formação de constelação familiar, né? Para atendimento em grupo e atendimento individual. E no meio do caminho, assim, as coisas foram acontecendo que eu estou passando por uma transição de carreira. E eu vou sair da minha experiência, que foi de mais de 15 anos trabalhando em instituições, né? Trabalhando em escritório, aquele emprego fechadinho, quadradinho, onde você vai lá, bate ponto, tem metas, para fazer uma coisa que deu propósito para a minha vida. E a Cláudia me conhece também muito bem, então ela viu toda essa transformação também, ela acompanhou de perto essa transformação. E assim, nada é por acaso. No meio da formação, né, eu ainda não concluí a formação, no meio da formação, tivemos aí essa pandemia mundial, não é local, que afetou todo mundo. Não teve jeito. Afetou todo mundo. E mesmo nesse momento difícil, a constelação me ajudou demais. Porque, assim, a constelação, o yoga, a minha Umbanda, me ajudou demais. Porque eu consegui parar para estudar bastante. Consegui também ter apoio, porque nesse período vários grupos se formaram para ajudar, né, para dar apoio em relação à pandemia. E eu acredito que a constelação ela vai ajudar as pessoas também para essa volta, para o novo mundo que vai se configurar. A constelação teve que se
os terapeutas tiveram que se reinventar também. Da mesma forma que a Cláudia também precisou lá no espaço de yoga, né, se readaptar. O Dakshina é uma prática onde a gente tem muito contato, onde a gente tem que estar muito junto. A constelação também é assim, principalmente em grupo. Mas os terapeutas estão se reinventando, constelando online. Hoje existe plataforma para constelar. E assim, esse movimento está sendo muito bacana. E para mim também, porque eu consegui estudar mais e hoje estou aqui podendo falar um pouquinho mais sobre essa técnica. Então, foi a maior enrolação, né, para conseguir fazer a live aí, que eu não consegui entrar de jeito nenhum, sou Leandro. Então, eu quero fazer um exercício sistêmico com vocês. Mas eu vou pedir para a Cláudia controlar, porque eu vou precisar de uns 10 minutinhos. Então, eu não vou entrar muito profundamente na teoria, porque eu acho que aí também eu vou deixar todo mundo muito zureta aqui, né? E eu nem sou, assim, expert para falar tão bem da teoria. A minha questão é a técnica mesmo, é ir lá e aplicar, entendeu? E atuar como terapeuta. Então, a constelação é uma técnica breve, né? Ela é uma técnica breve que utiliza método fenomenológico. O que é isso, né? O que é uma técnica breve? Ela é breve porque você não precisa de várias sessões na constelação. Você consegue elucidar uma questão só numa sessão. E ela é de base fenomenológica porque ela monta o campo morfogenético do cliente. Isso daí tá meio confuso, né? O que é isso, campo morfogenético? Gente, só um minutinho. Não, parou, tadinho. Vocês que me conhecem, o Gael ficou chateado que teve que trocar de celular, então tava lá chorando, desesperado. Mas já passou. Mãe é triste, né? Vocês vão entender um pouquinho conforme eu vou falando da teoria. Assim, eu não vou entrar muito profundamente no que é campo morfogenético, mas eu vou explicar que assim, esse campo que é montado na constelação, ele não é nada místico, nem espiritual. Assim, espiritual no sentido que eu estou falando, porque hoje até a espiritualidade é comprovada cientificamente, né? Tá aí a neurociência e as práticas integrativas para falar que a espiritualidade existe. Mas eu não quero chegar nesse ponto de discussão. O campo morfogenético é um campo onde a gente consegue ver as energias do sistema familiar, tá? E ele foi comprovado pelos biólogos, né? Eles já falavam de campo morfogenético há muito tempo, mas aí tem um biólogo específico chamado Rupert Sheldrake, falei errado, que ele consolida essa premissa, né, dos campos morfogenéticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria dos 100 macacos, que assim, existia uma ilha A, onde o macaco aprendeu a quebrar o coco e abrir ele para comer. E todos eles tinham 100 macacos nessa ilha. Quando chegou lá no 99, quando o 100º macaco aprendeu isso por repetição, a ilha B, que não tinha nenhum contato com a ilha A, eles começaram a fazer isso lá. É como se essas informações fossem passadas também. Quando uma espécie sofre alguma coisa, ela muito grave, assim, ou então um trauma muito grande, ela tem que mudar espontaneamente, a espécie muda e evolui. Mas aí isso também é muita informação para a gente discutir nessa live, né? Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida sobre fenomenologia, campo morfogenético,
como acontece, como o inconsciente coletivo lá de Carl Jung. Vocês podem me perguntar, é só mandar um direct, acho que todo mundo me conhece, que a gente pode conversar mais sobre isso. E tem muito material bom hoje na internet falando sobre isso. Então, ela tem esse objetivo, né, de ser uma única sessão para montar o campo morfogenético do cliente e tentar identificar ali naquele campo aonde estão os emaranhamentos, né? Então, o objetivo dela é esse, ver quais são os emaranhamentos familiares ou autoconhecimento. Tem gente que faz constelação para se autoconhecer, ou ordenar o sistema, porque quando a gente ordena o sistema familiar, automaticamente as coisas começam a fluir. Então, hoje a constelação ela é aplicada em várias áreas. Você não precisa ser psicólogo para ser terapeuta da constelação familiar. No meu caso, eu sou socióloga de formação. Ela é aplicada na área da psicologia, na área da saúde, é aplicado na área da pedagogia, organizacional e no direito. E é muito legal, porque assim, o psicólogo ele pode usar a constelação para resolver problemas já existentes que ele observa ali na terapia, né, na psicoterapia. E assim, na medicina, a constelação ela entrou na lista de práticas integrativas do SUS em 2018. Então, existem algumas unidades de saúde básicas que já usam a constelação no tratamento de algumas doenças. Na pedagogia, ela é muito importante assim, para os professores entenderem assim, os distúrbios dos alunos, o que acontece, entenderem que eles possuem um sistema familiar e que isso pode estar causando algum conflito e alguma coisa no aprendizado deles. Na área do organizacional, as empresas também fazem, porque sim, as empresas elas fazem, mas com outro objetivo, de organizar o sistema deles, entendeu? O sistema produtivo deles. E na área do direito, que assim, eu acho muito legal assim, a constelação na área do direito, porque a gente tem no Brasil hoje vários juízes que abraçaram a constelação. Então, eles usam a constelação. Existe uma disciplina específica que é o direito sistêmico, né? Então, eles usam a constelação para resolução de conflito, usam a constelação para mediação. É muito bacana, assim. Existe um projeto chamado Casa da Família, tem no Rio, tem em São Paulo, que eles fazem, assim, na questão de separações, principalmente na vara da família, né? Violência doméstica, entendeu? Eles fazem oficina de pais, de filhos, jovens infratores. É muito bacana, assim, muito interessante. Então, isso foi me apaixonando, né? E eu tô aqui me transformando para virar a terapeuta da constelação. Então, como ela nasceu, né? Porque, assim, todo mundo ouviu falar de uma certa forma, mas, assim, como ela nasceu, como ela surgiu? Eu não posso falar isso sem falar de Bert Hellinger. Bert Hellinger era um velhinho fofo. Eu não tive, assim, a honra de conhecê-lo, porque ele faleceu ano passado, com 94 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Ele nasceu na Alemanha em 1925. Ele era formado em teologia, filosofia, pedagogia, psicologia, psicanálise. E, assim, ele estudou várias dinâmicas dessas de grupo, de psicodrama, terapia primal, análise transacional, tudo isso. Mas, assim, o que é mais interessante, que ele era padre. Ele era missionário na África. E ele viveu 16 anos lá, né, dirigindo escolas como padre. E ele chegou à conclusão, né, depois de viver lá 16 anos e ter ficado imerso na tribo Zulu, lá na África do Sul,
ele chegou à conclusão de que os seres humanos estão energeticamente conectados, né, aos seus antepassados por meio desse campo morfogenético. Eu falei dele primeiro, né, que é como se fosse uma energia coletiva. Isso é muito legal, assim, porque a gente acha, assim, vocês que me conhecem, porque eu acho que a maioria que está aqui na live conhece o Gael. E, assim, o Gael é minha cara, né? Ele sou eu. Então, assim, além da gente herdar isso dos nossos pais, né, essas características físicas, a gente também herda, a gente vai crescendo e a gente herda o jeito de falar, às vezes o jeito de... minha mãe gosta de cozinhar, eu também cozinho super bem, sabe? Mas é muito mais que isso. A gente herda energia, a gente herda acontecimentos. Então, alguns acontecimentos dramáticos dos nossos antepassados lá de trás, a gente pode herdar e se identificar com isso. E esses acontecimentos podem causar coisas na nossa vida, dificuldades na nossa vida. Isso daí foi a coisa mais, assim, que mais me encantou na constelação. Porque eu já tenho essa visão espiritual da coisa, mas quando eu comecei a estudar a constelação, eu virei e falei assim, gente, é isso, olha, meu Deus. E saber que a gente tem a chance da cura, né, de poder fazer diferente, me motivou mais ainda. Então, isso que eu tô falando não é da minha cabeça não, tá, gente? Isso tem tudo documentado, tem provas, estudos, para quem é mais cético, né, e quiser ver, estudar, correr atrás, pode ter certeza. E o mais legal, assim, que eu sou socióloga, mas eu fiz ciências sociais. Então, eu tenho também como base da minha formação antropologia. Então, eu realmente adorei isso. Nossa, que bacana. Verdade. Muito, muito maneiro. Então, assim, quais são os princípios e os fundamentos da constelação, né? Quando o Bert Hellinger... Porque ele, assim, a constelação já existia, a constelação familiar sistêmica de alguma forma, porque tinha psicodrama, tinha tudo isso. Ele criou a técnica como ela existe hoje, entendeu? E propagou a técnica por todo mundo, entendeu? Não existe constelação só no Brasil. A minha professora, que é a Selma Vilaverde, ela foi formada pelo Bert, entendeu? Ela participou de vários... turmas de formação dele. Então, assim, ele divulgou a prática pelo mundo inteiro. Tem constelação aqui no Brasil, em Portugal, na Austrália, no mundo inteiro. Mas, assim, é uma teoria, né? Uma técnica. Então, ele teve que consolidar isso em livros. Ele tem vários livros, entendeu? Muito bons. Eu posso indicar para vocês também, quem quiser interesse de ler, né, entender mais um pouquinho da técnica. Ele, constelando, né, fazendo as práticas, ele observou e validou o que ele chamou de ordens do amor. O que são as ordens do amor? São as leis sistêmicas que regem a nossa vida. Porque, assim, tudo que acontece no nosso sistema familiar é regido pelo amor, o fluxo do amor. Então, assim, nós temos o amor que cura e o amor que adoece. A gente não faz nada por ódio em relação ao nosso sistema, a gente faz por amor. A gente tem raiva por amor, a gente se identifica por amor àquele ancestral. Porque foi isso que ele observou lá na tribo Zulu, assim, os clãs, né? Porque, assim, se é por amor, por que tem guerra? Né? Por que tem morte? Porque, assim, os membros daquele clã, eles se identificam tanto com os valores morais daquele clã que eles fazem essas atrocidades por amor. Escutar isso é difícil, eu sei, para mim também foi, mas
quando você começa a participar e quando você vê acontecer na sua vida, quando você tem experiências na sua vida, você fala, caramba, por que que eu não deixei o amor fluir? Então, são 3 ordens do amor. Aí vocês vão saber um pouquinho por que que a gente cria esses emaranhados sistêmicos, né? Falar sobre os tipos de emaranhados seria só uma live, sabe? Falar sobre essas identificações, eu acho que vocês vão ficar bem interessados até. Mas são 3 leis, né? A primeira lei é a lei do pertencimento. Todo membro de uma família, ele tem, assim, é natural, ele tem o direito de fazer parte daquele grupo. Só que isso não acontece porque a gente sempre tem algum membro da nossa família que é excluído. Quando eu falo de família, eu estou falando da família biológica, tá? Pais, mães, antepassados biológicos, mesmo que a gente não conheça eles. Então, toda família, todo sistema familiar tem exclusão. Porque a gente tem aquelas pessoas que tiveram destinos difíceis. O que são destinos difíceis? São pessoas alcoólatras, que sofreram ou fizeram abuso sexual, pessoas que se envolveram com alguma coisa, assassinato, sempre tem. Freiras, padres, porque são pessoas excluídas, elas saem do nosso imigrantes, pessoas que vão embora e nunca mais veem a família. Elas são excluídas do nosso sistema. E o que pode acontecer? Como a gente herda isso, a gente pode se identificar em algum momento com essa exclusão. E, de repente, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe, para e pensa assim, nossa, não sei como é que eu tento, eu não consigo ganhar dinheiro, cara, o dinheiro chega na minha mão e vai embora. O que eu faço? Mas por que eu tô fazendo isso? Sabe, quando a gente repete muito alguns comportamentos, né, aqueles comportamentos repetitivos que a gente não entende por que a gente repete, pode estar ligado, a gente pode estar se identificando com algum excluído da nossa família. E assim, uma sessão de constelação pode ser que apareça um excluído. Os consteladores, eles catalogaram todas as dinâmicas que podem acontecer numa constelação. Não vai ser igual para todo mundo, mas geralmente acontece, entendeu? E a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, na sessão, né, como terapeuta, incluir esse excluído e fazer o terapeuta, ele tem todas as técnicas para identificar. O terapeuta, ele não precisa saber de segredo de família, entendeu? Ele faz perguntas muito... Rapidinho, a Aninha perguntou se é tipo uma autossabotagem. Isso, autossabotagem, isso mesmo. Ai, obrigada, Cláudia, que eu tô tão empolgada aqui falando que eu nem vi. Às vezes a gente repete, né, e não sabe, a gente está repetindo coisas. Foi o que aconteceu comigo, eu repeti uns padrões que eu falava assim, gente, por que eu repito isso, entendeu? É sempre igual e é inconsciente, não é uma coisa que você meio que tem consciência. E aí o terapeuta, ele tem, assim, ele não precisa saber fofoca de família, porque o campo se revela. Como é um campo morfogenético, o campo se revela, não tem como. A gente tem a segunda lei, que é a lei da hierarquia, que essa daí é a lei que mais mexeu na minha vida, porque quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade. Então, os pais têm precedência em relação aos filhos. Os pais são sempre maiores e os filhos são menores. Isso foi uma coisa assim que mudou a minha vida, entender isso, porque assim, os pais foram pessoas únicas que se uniram e você nasceu. Pessoas simples, únicas.
Não importa, entendeu? Não importa se o julgamento em relação aos pais, o que eles foram, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Os pais fizeram a gente vir ao mundo. E se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Então a gente tem que tomar pai e mãe. O que é isso? É aceitá-los do jeito que eles são, sem julgamento. Enquanto a gente não faz isso daqui é tema para uma live, tá? Enquanto a gente não consegue fazer isso na nossa vida, nossa, a gente arruma tanto emaranhamento quando a gente se acha superior aos nossos pais, que nós faríamos diferentes, a gente se coloca maior que os pais, entendeu? E isso causa, assim, um efeito muito ruim, devastador na nossa vida. Eu demorei para entender isso, mas eu acho que eu estou caminhando, assim. E nós temos a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A gente observa muito isso no relacionamento de casais, tá? De empresas também, assim, de trabalho, né? No relacionamento do trabalho. A lei do equilíbrio, a gente sempre tem que ser igual. Ou um vai lá dar mais, o outro vai dar mais um pouquinho. Aí um dá mais, o outro vai dar mais um pouquinho. Quando a gente desrespeita essa lei, quando um dá demais, principalmente no relacionamento, o que pode acontecer? É porque a gente se cobra que a gente fala assim, mas dar amor, a gente pode dar muito amor. Não, às vezes, dar muito amor é prejudicial. Não estou dizendo que a gente não tem que amar, gente. A gente tem que amar sim. Mas, assim, não dar muito amor é prejudicial. Dar demais, né? Porque ou você pode criar um desinteresse por aquilo. Isso pode acontecer num relacionamento de casal ou num emprego. Você dá demais. Então, você acaba procurando outra coisa. Porque você deu demais e você nunca recebe. Ou a outra pessoa que recebe menos, ou o trabalho que recebe menos, recebe muito e se vê pequeno, e não consegue alcançar você no que você dá, vai começar também a procurar outras coisas. Assim, é impressionante, porque essas dinâmicas, elas se repetem, entendeu? A gente consegue enxergar nas constelações. E para organizar aí essa lei, né, para ter... um tem que dar igual ao outro, tem que ser 50. Lógico que às vezes um vai dar mais, um vai dar menos, mas tem que estar equilibrado, entendeu? Então, essas leis são as leis que regem todos os sistemas familiares. Todo mundo é regido por essas 3 leis. E, assim, o desrespeito a essas leis sistêmicas causam os emaranhamentos familiares, causam os problemas. E isso é inconsciente, gente. A gente não tem que ficar pensando, não, tá? A gente não tem que ficar assim, ai meu Deus, será que eu não consegui fazer isso hoje porque meu bisavô lá em 1800, sabe? Não precisa fazer isso. Não precisa. Porque isso é inconsciente. E isso vai vir à tona. Porque no momento que você estiver preparado, você vai buscar a constelação familiar. E ela, assim, ela é complementar. Quem já faz psicoterapia, quem já faz algum acompanhamento e tal, assim, a constelação ela não tem o objetivo de substituir esse tratamento. Ela tem o objetivo de ajudar no tratamento, né? E é muito bacana, assim, é muito legal. Como eu falei lá em cima, a gente pode fazer tanto a constelação, como que ela acontece, né? Ela pode acontecer individual, que é como está acontecendo agora, né, nesse tempo de pandemia. Assim, os terapeutas estão constelando online, desenvolver uma plataforma onde os bonequinhos mexem e tal. Não tem diferença para constelação em grupo. O campo vai se mostrar, não tem jeito, ele vai se mostrar e, como eu já falei, o terapeuta ele é treinado para ver o campo.
porque ele estuda pra caramba, ele participa de um monte de constelação e ele já sabe os movimentos. Os movimentos mostram para ele. E é impressionante, gente, as coisas acontecem, sabe? Você vai tirar um boneco, o boneco é igual a você, porque você está identificado com aquele membro do sistema familiar. E a constelação em grupo, a gente tem os representantes, né? Os representantes geralmente é feita no formato de workshop. Tem várias constelações acontecendo no mesmo workshop. E as pessoas que querem vão entrar no campo para representar membros da família, né? Os integrantes da família. Não é teatro. Não é teatro, sim. A pessoa ela vai entrar, vai sentir o campo e ela vai fazer os movimentos que ela tiver vontade. E a gente vê que realmente os movimentos caminham para a solução do problema. E isso é legal porque, assim, o terapeuta ele vai usar as técnicas, né? Ele vai falar frases, ele vai fazer um movimento para reorganizar o campo. E dali, né, vai ficar uma imagem. Essa imagem é a solução. Quando termina uma constelação, né, não é legal comentar, conversar sobre o que aconteceu. Porque não importa. Porque realmente dá curiosidade. Você vai querer saber assim, ai meu Deus, mas caraca, que minha avó fez de tão cabeludo assim, que me ferrou agora nessa Não importa. O que tem que acontecer ali é a imagem que fica no final. E você deixar fazer aquele movimento dentro de você. Deixar acontecer. E acontece porque aconteceu na minha vida. Não é à toa que eu estou fazendo uma transição de carreira. Quem me conhece, que está me assistindo aqui, sabe disso. A Claudinha, Não, a Kate que é minha parceira. Os olhinhos da Kate brilhavam, apesar de você estar fazendo a transição, que às vezes é muito complicado, muito difícil, né? Ela já estava fazendo esse movimento e ela, quando falava da constelação, você via os olhos brilhar. Nossa, você via que é uma realidade, é uma coisa realmente que eu sou um pouco leiga, que eu falei, nossa, acontece, isso é real. E eu via ela conversando, as pessoas questionando, né? E assim, ó, ela ficou muito bem. Você ficou muito bem, Kate. Você ficou muito bem mesmo. Sim, sim. Tudo que você E mesmo nesse momento de pandemia, que foi o momento de parada do meu curso, eu tô bem, porque foi o tempo que eu tive para conseguir estudar, para conseguir me aprimorar, conheci coisas novas, entendeu? Isso foi muito importante. Então, assim, ela vai ajudar, né, a constelação, a gente identificar esses emaranhamentos, colocar as pessoas excluídas no lugar certo, romper com esses comportamentos condicionados e repetitivos, entendeu? E resolver conflitos do passado. E, para mim, assim, o melhor de tudo é aceitar, entendeu? A nossa ancestralidade como ela é. Porque eu tenho muitos problemas com a minha ancestralidade e está sendo um caminho doloroso para mim. Mas eu falo, às vezes eu paro e penso assim, poxa, por que eu demorei para fazer isso, sabe? É complicado. Então, a gente tem tempo ainda, Cláudia? Como é que a gente está? 40 minutos, a gente acaba certinho, a gente tem 20 minutos. 20? Tá, então eu já vou falar mais um pouquinho só, que tem umas coisas que eu acho importante falar em relação à constelação. Deixa eu só olhar aqui que isso é bem importante, porque assim, o que a gente tem que considerar antes de fazer uma constelação, caso alguém tenha interesse em fazer e tal. Dentro da premissa da constelação familiar, não existem vítimas. Porque todas as pessoas têm responsabilidade sobre os seus atos. Então, mesmo que eu esteja identificado com alguma situação familiar ou com algum emaranhamento, a gente é responsável.
Então, se não existe, e às vezes a vítima é até pior que o algoz, tá? Nesses emaranhamentos. Então, se não existe vítima, também não há o que ser perdoado. Porque quando a gente diz que perdoa, a gente se coloca maior. Porque a gente faria diferente, melhor que aquela pessoa. Então também não existe perdão. O que existe é o sinto muito, não tinha consciência. O sinto muito foi muito difícil para mim. Algumas descobertas podem ser muito difíceis durante uma constelação. Porque você pode, como você tem contato com esse campo, você pode descobrir incesto, você pode descobrir, não é que vai falar, foi um incesto, mas o movimento ali pode descobrir abuso sexual, pode descobrir assassinatos, entendeu? Podem descobrir informações muito dolorosas dentro do sistema familiar. Uma coisa que eu ouvi num curso de direito sistêmico, porque era uma das coisas que me deixavam assim com o pé atrás na constelação, era assim, quando a gente fala de um abusador, né? De um abusador sexual de uma criança, né? Como é que a gente resolve isso? Pô, ele foi o melhor pai para essa criança? Aí a juíza, ela falou uma frase perfeita. Assim, ela tipo assim, ela falou o que eu queria ouvir para poder entender, porque aquilo não me descia. Ela virou assim, o melhor pai ele foi, porque ele foi o pai certo. Sem ele, a criança não estaria ali, mas ele não foi o melhor cuidador. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, tá bom, então agora vamos. Consegui entender. E as descobertas no campo, elas são ditas de forma direta pelo constelador, porque o constelador, ele tem um compromisso com a cura da pessoa e não com o ego da pessoa. Ele tá ali para fazer a pessoa, como a minha professora fala, que eu acho muito legal, assim, ele não pediu constelação, então ele vai levar a constelação. Se ele quiser falar mal da família, vai fazer psicoterapia, vai fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Então, assim, o terapeuta é muito neutro, ele se compromete ali em montar o sistema familiar, né, o campo morfogenético, fazer os movimentos e ordenar o sistema. Isso é muito bacana. E assim, legal. Entre fazer tempo para fazer uma constelação e outra, ela mexe muito com a pessoa. Então, assim, o aconselhado é que você não vai fazer uma constelação toda semana. Espera um tempinho, porque ela pode levar até 2 anos fazendo efeito na sua vida. Nossa. Tipo, para constelar o mesmo tema, espera pelo menos uns 6 meses. Para constelar temas diferentes, pode até constelar de 2 e tal. Só que, assim, faz muito movimento. E faz um movimento em cadeia, porque não mexe só com você. Mexe com essas pessoas do seu sistema também. É impressionante. Preço, né, de constelação. Varia muito de estado do Brasil, varia muito. Tem várias promoções, porque agora está acontecendo online, mas o preço varia sessão de 200 a R$1.000. Vai depender do constelador, entendeu? Do reconhecimento do constelador e tudo mais. As pessoas podem participar, né, participar de workshops. Algumas pessoas cobram, os terapeutas cobram, outros não. Mas por que que cobram? E tá certo. Porque quando você é participante, você constela, tá? Mesmo não sendo o seu tema ali. Mas se você tem alguma questão no seu sistema, você vai constelar. E o mais engraçado que o terapeuta pega você para ser o representante daquilo. É impressionante. Então você acaba constelando por tabela. Muito interessante. Você pode constelar qualquer coisa, desde unha encravada até, sei lá, uma empresa. Qualquer idade pode ser constelado, desde recém-nascido até 90 anos, 94 anos. Recém-nascido pode constelar o quê? Mas o que o recém-nascido vai constelar? Terror noturno, cólica, azia, pode constelar isso tudo.
A gente constela a doença, entendeu? A gente constela. Porque a doença pode estar ligada com alguém do sistema familiar. Mas é importante dizer que, assim, a constelação não é pílula mágica, tá? Ela não vai resolver e ela não é também oráculo. Ela não vai resolver, não vai curar, mas ela vai saber fazer você lidar com a questão. Tô falando de doença, né? Vai saber você ver a doença, enxergar se tem alguma questão, algum emaranhamento no seu sistema. E fazendo isso, você pode até se curar, né? Quem sabe? Ou porque a cura é a morte também, gente. É difícil falar isso, mas às vezes a cura para a pessoa é a morte. E ela quer isso, entendeu? E o terapeuta tem que ver isso com um olhar sem julgamento. Eu acho que eu falei tudo. Vamos fazer, então... Você quer fazer uma praticazinha, né? Então é melhor a gente vamos começar. Fazer a prática. Então, gente, Claudinha faz também, tá? Relaxem, sentem. Se vocês puderem colocar os pés no chão, coloquem. Se não puderem, não coloquem. Respirem, façam uma respiração profunda. Respirem a paz. Expirem todas as tensões do dia de hoje. Então, fechem os olhos. Imaginem o pai de vocês atrás do seu ombro direito. E a mãe de vocês atrás do seu ombro esquerdo. E atrás deles, seus avós. Atrás dos seus avós, seus bisavós. Atrás dos seus bisavós, seus tataravós. Todos os seus ancestrais. Milhares e milhares de gerações atrás de você. Milhares e milhares de pessoas que viveram tudo que viveram para que a vida fluísse e chegasse até você. Essas pessoas viveram muitas dores, muitas perdas, muitos desafios. Mas essas pessoas também viveram muitas conquistas, muitos amores, e tudo que elas viveram foi necessário para que você estivesse aqui. E todas essas pessoas agiram da melhor forma que elas podiam ter agido, conforme o nível de consciência que elas tinham. E mesmo tendo vivido tudo o que elas viveram, a vida fluiu e chegou até você. E chegou até você através de seus pais, que são o seu portal para a vida. E seus pais transmitiram a você muitos valores, muitas crenças, muitos amores. E são eles que continuam nutrindo a sua existência. E através de você, o seu sistema familiar é perpetuado. Ele atinge a possibilidade de cura, da reconciliação. Agora olhe para os seus pais e diga sim a tudo que foi como foi. Sim, vocês são os pais certos para mim. Sim, através de vocês a vida fluiu e chegou até mim. Eu recebi o bastante e eu renuncio querer mais. Agora inspire profundamente. Enquanto você expira, você toma os seus pais e toda a vida que eles transmitiram, e toda vez que você expira, você se entrega para os seus pais como filho certo que você é. E você diz para os seus pais: agora eu levo minha vida adiante, com vocês em meu coração. Em homenagem a vocês e a todos aqueles que vieram antes,
eu levo uma vida com leveza, amor e gratidão. Agora vocês olhem para o horizonte, olhem para frente. Imagine o que vocês querem conquistar nesse momento. Paz, equilíbrio, prosperidade, o que for. E sintam a força da sua ancestralidade atrás de vocês. Essa força que nutre vocês, que apoia vocês. Gratidão. Se puderem, quiserem, façam um movimento de gratidão para a ancestralidade de vocês. Coloque as mãos em prece. Muito bom, bacana. Todo mundo tranquilo? Então, tem tempo ainda, Cláudia? Temos 8 minutinhos. Então, eu vou ler uma frase do Bert. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com nossos pais, com a nossa origem e tomamos nosso lugar, temos a força. Nossa, que lindo. Muito bonito. Eu que agradeço, gente. Apesar de toda a dificuldade para conseguir acessar a live, fluiu. Acho que deu certo, né? Não, deu super certo, viu? Que coisa maravilhosa. Eu acho que depois a gente pode abordar melhor. Me senti muito bem, entendeu? E é como você falou, é um tema muito vasto, né? E requer até fazer um workshop mesmo, acho bacana, né? Sim, quando nós tivermos a nossa volta aí, a gente vai fazer um workshop. Dá para fazer um monte de coisa online, né? Dá para fazer um monte de exercício sistêmico online. Funciona. Claro que eu queria estar colocando um cheirinho para vocês, uma música, uma coisinha mais mais querida, né? Mas dá para a gente fazer, sim, muita coisa assim, online também. Dá para fazer alguns exercícios. Eu estou combinando com uma amiga, né, que faz o curso comigo. A gente provavelmente vai montar um grupo para fazer algumas atividades online. Para a gente já ir treinando, né? Porque foi meio que uma parada no nosso treinamento. Esse exercício que eu fiz aqui com vocês, assim, eu tenho vários outros. O que eu iria fazer presencialmente, eu acho que ia ser uma choradeira geral lá no espaço. Tem muita coisa bacana para se fazer, entendeu? Assim, em grupo, sem ser constelação especificamente, mas que tem a ver com o sistema familiar. Tá, por exemplo, se alguém quiser te procurar, tá? Como é que faz? Você Sim. está fazendo online? Pode, se alguém quiser sugestão, quiser constelação, quiser qualquer coisa, pode me procurar, pode mandar um direct lá no meu Instagram, né? O @KateLomiento, pode perguntar. Eu tenho pessoas para indicar, tenho pessoas posso fazer exercícios sistêmicos se tiver vontade, entendeu? Eu tenho as minhas cobaias, né? A Kátia, eu não sei se tá aí, a Kátia é minha cobaia, tá? Posso ser também, ó, aqui, mais uma para cobaia. Porque tem muita gente bacana aí, tem muito terapeuta bacana se disponibilizando também. Eu estou participando de um grupo terapêutico de um casal de psicólogos em São Paulo, a Renata e o Guilherme. Eles são assim muito legais, sabe? São muito bons, porque a gente tem que compartilhar mesmo, assim. Nossa. A gente está no momento em que, assim, as pessoas precisam muito de ajuda, entendeu? Nós precisamos de todo mundo, né? Eu acho também. Nada é por acaso. Tem sua hora certa sempre, né? A pandemia tá aí também, não é por acaso, né?
e a gente vai levando da melhor maneira. Eu acho maravilhoso esses trabalhos que a gente traz, holísticos, né? E a gente vai Uhum. entendendo várias coisas, né? Que estão aqui atrás, que a gente nem se dá conta, né? E vai mexendo ali e vai arrumando, né? E gratidão, né? Gente, olha E só, fala. é inconsciente, as coisas mudam, entendeu? Mudam assim mesmo, realmente. Mudam mesmo. Então, gente, foi uma luta para a gente entrar, mas é assim mesmo que funciona. Todo o que a gente quer muito, às vezes é bem complicado, isso a gente tem pela nossa vida, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente está indo para o centro, tudo acontece. Quando a gente está indo para as coisas que a gente gosta muito, tudo acontece. E não seria diferente, Kate, com você, mas deu tudo certo. Tinha certeza que ia dar tudo certo. Quem pegou a gente no finalzinho, ela é Kate, socióloga, terapeuta de constelação familiar, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem procurá-la, tá? No direct dela e tirem suas dúvidas e ela pode ter umas ferramentas que já pode ajudar, né, Kate? Isso aí. Gratidão também. Eu vi muita gente linda aí, que eu tô morrendo de saudade, muita gente legal que entrou aí. Agradeço imensamente. Agradeço a Claudinha, maravilhosa, minha professora querida. Eu que agradeço conhecer, ter essa oportunidade de conhecer, né? Eu quero conhecer mais profundamente, sim, com certeza. Você é sua cobaia também, tá? Tá Tá bom? bom. Tá? Em breve a gente fala mais um pouco sobre esse vasto assunto, com certeza. Para mim ele é bem novo e bem Uhum. interessante. Gente, obrigada por todos que participaram. Obrigado por entra, sai, sai, entra. Isso daí é legal, mas que vale a persistência, né? Quem ficou, porque tinha que ficar Isso mesmo, aí. tá? Isso Beijo pra você, aí. tá? Kate, Beijo, tchau, tchau. obrigada.